Estamos de volta com o Câmara em Pauta. A limitação das atividades dos aplicativos de transporte na cidade foi o principal assunto discutido na Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. Na reunião, 3 projetos de lei foram analisados e receberam parecer favorável dos vereadores. A comissão, porém, se concentrou na discussão envolvendo o projeto de autoria do vereador Adilson Amadeu, que trata da limitação de carros de aplicativos em São Paulo. A proposta é que a quantidade desses veículos seja equivalente ao número de táxis rodando na capital paulista, que atualmente gira em torno de 40 mil carros. São 250 mil carros trabalhando sem identificação nenhuma. Identificação assim, eles nem conduap eles não querem seguir regra nenhuma. Então as empresas de aplicativo vão fazendo o chamamento, vai entrando, em cima do viário, não há um estudo do viário, que é um pecado. Hoje quem está ganhando, as empresas de aplicativo ganhando milhões, milhões e milhões e fazendo evasão de divisa. O que eles recolhem aqui, eles jogam fora. Aumentar a frota de táxi da cidade também é uma alternativa debatida entre os vereadores para tentar tornar a concorrência com os aplicativos mais justa. Vai aumentar para 60 mil, vai dar mais 12 mil, vai dar mais 15 mil para taxista. Aqueles que estão na profissão já há algum tempo, eu acho justo. E aí sim, do outro lado também faz a limitação. Todos vão trabalhar tendo um rendimento melhor e atendendo melhor a população. A Comissão de Trânsito também não descarta a possibilidade de criação de uma CPI focada nos aplicativos de transporte, com o intuito de se propor uma regulamentação. Queremos aprovar uma CPI para tratar desse tema, para saber quantos carros tem de fato na cidade de São Paulo, né? Quais são os direitos sociais dos trabalhadores, porque nos outros segmentos os trabalhadores têm ônus e bônus e deles só tem bônus para os aplicativos. Nós precisamos entender um pouco disso. Mário, na semana passada esse assunto já foi discutido, né? Na sessão plenária aqui da Câmara Municipal. Agora a discussão se concentrou na Comissão de Trânsito, mas a gente precisa achar uma solução para esse problema e de forma urgente, né? Já até fez uma análise em nível de números, mas em nível de Grande São Paulo, região metropolitana, né? Agora você vê só na cidade de São Paulo, são 250 mil carros de aplicativos e cerca de 42 mil táxis. Isso na cidade de São Paulo, só na cidade. Então é muito importante. Você vê que já tem uma disparidade aí. O que está acontecendo? Tem demanda para todo mundo. Agora, o que precisa fazer, e o vereador Adilson Amadeu está sempre levantando essa bandeira, é tentar fazer com que o taxista não seja, no caso, tenha tanto ônus e não tenha o bônus. E o motorista de aplicativo tenha mais bônus do que ônus. Então tem que se igualar isso aí. E o que está acontecendo aqui, a gente está vendo nas várias reuniões, plenário, nas comissões, está sendo discutido para se chegar a um bom termo. Se for o caso para aumentar os táxis para 60 mil, que seja. Agora tem que se organizar. Até porque as empresas de aplicativo, Carol, estão ganhando muito dinheiro. Muitas vezes o motorista de aplicativo, ele é punido também, né? Então tem tudo isso para ver, mas a comissão está de olho, a Câmara Municipal está de olho, os vereadores estão trabalhando para a gente chegar a um consenso nessa situação, né? Sim. A Comissão de Política Urbana realizou audiência pública de 23 projetos de lei. A redução do uso do plástico foi o principal tema. Os projetos discutidos tratavam da proibição da comercialização de copos plásticos e da substituição desses materiais por produtos biodegradáveis. Para a assessora técnica da entidade que representa a indústria de plástico, proibir o uso não é o caminho. A sociedade pode ter o benefício de usar um material que é útil, prático, versátil, reutiliza uma vez, duas, três e depois reinsere no ciclo produtivo. Isso é o que a Plastivida acredita que é melhor para o meio ambiente, para a sociedade, para a economia e para todos. O presidente da Comissão de Política Urbana falou sobre a importância de se debater esse assunto na Câmara. Para ele, o cuidado com o meio ambiente é fundamental. Hoje o que se discute no planeta realmente é o banimento dos materiais plásticos que eles se tornam, né, nocivos ao meio ambiente, né? Aí pelo histórico que se tem, milhares e milhares de anos para ele poder se dissolver completamente, inclusive atrapalhando, né, prejudicando todo o sistema ecológico. E eu registrei a importância desses projetos de leis, tirando todo o plástico, né, da nossa cidade,
né, é porque se coloca essa matéria para debater, porque tem que encontrar o caminho. Para o vereador Polici Neto, as discussões devem ir além da simples proibição do uso. Ao tirar o plástico, a gente vai colocar um outro produto tão nocivo quanto o plástico? A questão é, se a gente não tiver dados, evidências para que esse banimento do plástico não signifique um descontrole de outros produtos, a gente está jogando para um pior meio ambiente, não para um melhor. E esse debate não tem sido feito. Por hora, a gente tem conseguido aplicar só o banimento. E não sabemos o que está substituindo o plástico que está saindo da rua. Olha, a gente realmente precisa reduzir, né, o uso do plástico, mas como o vereador Polici Neto falou, a gente tem que discutir direitinho o que vai substituir esse material, né? Você sabe que nos anos 90 eu fiz uma reportagem, tinha um condomínio aqui em São Paulo, tem ainda, na Lapa, chamado Ilha do Sul. Esse condomínio fazia o seguinte, toda a garrafa PET que era utilizada no condomínio, os condôminos deixavam num container e o condomínio fazia o seguinte, o tanto que dava lá de garrafa PET, descontava no condomínio, porque eles conseguiam vender para uma empresa que reciclava. Começaram as dificuldades onde? Garrafa PET, o volume é muito grande. Precisava comprar uma máquina para compactar o PET, amassar, deixar pequenininho para poder fazer os fardos e levar para a reciclagem. Chegou na reciclagem, quando ia ser reutilizado, aparecia a bitributação do plástico. Eu já paguei imposto quando eu fabriquei a garrafa. Quando eu vou fabricar de novo com plástico reciclado, eu vou pagar de novo. Isso é uma questão federal, é bom lembrar, não é uma questão municipal. Então, veja quanta coisa começou a emperrar esse processo que já era para estar bem mais avançado. Houve avanços? Claro que houve avanços. Hoje a gente já está numa outra realidade. Custa menos, já é mais fácil você compactar o plástico, né? As empresas que reciclam, microempresas, os locais que reciclam são muito mais do que antigamente, quando só tinha esse condomínio pequenininho, fazendo isso aí na Lapa, parecia uma formiguinha. Então a coisa está andando. Agora, o vereador Polici falou, quer dizer, é questão de se substituir. A fabricação também hoje, as empresas que estão fabricando plástico, né, tem o tal do biodegradável, que é tão importante, né, para a natureza. Então está se avançando nisso. O problema é que são legislações que se chocam, federal, estadual e municipal. Então isso ajuda um pouquinho a, sabe, parar o processo. Mas nós estamos no caminho, né? Sim. Pelo menos. E na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, a Comissão de Finanças realiza 2 audiências públicas temáticas do orçamento aqui no Palácio Anchieta. Mário, segunda-feira teremos temas como educação, esportes, tem assistência social, tem muito debate aí pela frente, né? Tem muito debate. As audiências públicas até 30 de novembro será a última, são as regionais e também as audiências públicas realizadas aqui na Câmara Municipal. É muito importante a sua participação. E a Câmara Municipal está dando uma ferramenta muito importante para você. O portal da Câmara, sampaulo.sp.leg.br, você tem lá, /orçamento 2020, /agenda. Você tem todas as agendas das audiências públicas que serão realizadas na sua região. Foi feito um trabalho também, textos que estão publicados no portal da Câmara, quando eu falei sampaulo.sp.leg.br, tem um hot site e tem os textos também do portal, onde tem lá o orçamento por subprefeitura. Está muito bem detalhado, o Daniel Monteiro fez o trabalho, a Mariane Monsuído também, repórteres inclusive da TV Câmara, fizeram esse trabalho lá para o portal. Então está tudo mastigadinho ali. Você entra, você vê quanto vai ter para a sua região, para a sua subprefeitura. Então é fundamental participar, né, Carol? Principalmente das audiências públicas, não é? Exatamente. Mário, muito obrigada pela participação mais uma vez no Câmara em Pauta. Obrigado, sempre é um prazer participar, telespectador da TV Câmara São Paulo e, claro, com a nossa Carol Câmara. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sampaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista. Fique sabendo.